Angela era uma mãe dedicada que amava muito seu filho e estava pronta para fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir seu sucesso e felicidade. Infelizmente, um dia, ele veio a falecer e durante seu funeral, Angela abriu o caixão furiosamente. O que aconteceu em seguida fez todos gritarem. Angela criou seu filho Richard em uma pequena cidade. Eles não tinham muito, mas estavam felizes e contentes. Angela trabalhava duro para dar uma boa educação ao filho e prover tudo o que ele precisasse. Ela fazia questão de lhe passar valores como a importância da família e a bondade para com o próximo. Ela também era uma mãe coruja, que mal deixava seu filho sair de perto dela. Ela o amava muito e ele era tudo o que ela tinha. Quando era jovem, Angela se apaixonou por um belo homem, chamado Zachary, com o qual ela havia crescido. Antes dele, ela não havia se apaixonado por ninguém. Ela achava difícil confiar nas pessoas, mas Zachary trazia confiança. Eles tiveram um relacionamento que evoluiu rápido e Angela engravidou alguns meses depois e começaram a namorar. Ela contou a Zachary esperando que ele a apoiasse, mas sua reação a chocou muito. Ele a ameaçou, desafiando-a a escolher entre ele e aquela coisa que ela carregava na barriga. Como resposta, a mulher lhe lembrou de todas as promessas que ele havia feito a ela, como ele a amaria para sempre e queria ter uma família com ela. Antes que ela pudesse terminar de falar, ele a interrompeu alcançando um pouco de dinheiro. "Se livre dessa coisa, eu não estou pronto para ser pai", disse ele, saindo pela porta e eventualmente saindo da vida de Angela, a deixando sozinha para lidar com a pressão social de ser uma mãe solo. Algumas pessoas tiveram pena de Angela, enquanto outras falavam mal pelas suas costas e afirmavam que sua vida estava arruinada. Afinal, ela tinha apenas 19 anos e não tinha pais ou parentes que pudessem ajudá-la. Então, como ela cuidaria da criança? Durante a gravidez, Angela se perguntava se tinha tomado a decisão certa, mantendo a gravidez. Ela era uma jovem com interessantes possibilidades para o futuro, mas ali estava, prestes a dar à luz. Talvez teria sido mais fácil tomar outro caminho, mas Angela sabia que o outro caminho também não seria fácil, e ela também não tinha coragem para seguir com ele. Então, ela fez de tudo para se preparar para ser uma mãe. Angela assumiu empregos que ninguém queria, para economizar para o futuro. Enquanto trabalhava em uma loja de conveniência, Angela conheceu Linda, uma mulher que possuía uma ONG que ajudava mães na adolescência. Com a ajuda e apoio de Linda, Angela conseguiu se estabilizar financeiramente. Quando a hora chegou, a mulher deu à luz a um lindo menino ao qual chamou de Richard. Quando ela segurou o menino no colo pela primeira vez, lágrimas de felicidade inundaram seu rosto. "Meu amado filho, eu prometo nunca sair do seu lado. Sempre estarei aqui para te guiar e proteger", disse Angela antes de beijar a testa de seu bebê. Por anos, Angela sempre cumpriu sua promessa. Ela e Richard estavam juntos todos os dias e apenas passavam algumas horas longe um do outro. Quando o menino estava na escola e Angela no trabalho. Quando adolescente, Richard participava ativamente de esportes e era o capitão de seu time de futebol. Ele também era muito bom na escola, sempre tirando notas altas. Além disso, ele era muito bonito e as meninas sempre davam em cima dele. Graças aos conselhos de sua mãe, ele sabia como evitar problemas. Depois de se formar na escola, Richard recebeu uma bolsa de estudos na faculdade Ivy Ling, a centenas de quilômetros da pequena cidade em que cresceu com a mãe. Angela sentia um mix de emoções ao dar adeus ao seu filho. Afinal, estava triste com a partida, mas sabia que aquela era uma oportunidade incrível para ele seguir seus sonhos. Ela lhe desejou toda a sorte do mundo. Na faculdade, Richard se formou em ciência da computação, com honras. Pouco depois, ele foi contratado por uma empresa de software, onde conheceu Bárbara, uma representante da empresa. Eles se tornaram amigos e, eventualmente, desenvolveram sentimentos românticos um pelo outro. Não muito tempo depois, eles começaram a namorar. Assim como Richard, Bárbara era uma pessoa ambiciosa, que queria muitas coisas na vida.
Ela tinha talento para empreendimento e marketing. Então, ela sugeriu que os dois começassem a própria empresa. E Richard concordou. Eles consultaram um mercado que trazia boa probabilidade para um aplicativo de apostas. Então, eles decidiram se aventurar no ramo. Eles lançaram seu produto, que mostrou muito sucesso, excedendo as expectativas que o casal tinha. Eles contrataram uma equipe, compraram um local e começaram a expandir o seu negócio de maneira rápida. O sucesso da companhia de aplicativos de apostas de Richard veio com um custo. Ele se encontrava muito ocupado para visitar a mãe com a mesma frequência de antes. Ele estava sempre exausto, se sentindo esgotado e tendo problemas para dormir. Richard queria ter sua mãe por perto, então ele ligou e perguntou a ela se não queria vir morar na cidade com ele. Angela, no entanto, negou sua proposta, pois sentia que a pequena cidade era o único local que ela conseguiria chamar de lar. Apesar de entender a decisão de sua mãe, Richard ainda sentia muito sua falta, da mesma forma que doía em Angela ficar longe de seu filho. Um dia, Richard decidiu surpreender a mãe, dirigindo 6 horas para visitá-la. Sua visita foi recebida com muita alegria por Angela e eles passaram as próximas horas recuperando o tempo em que não se viam. Porém, quando Richard revelou que queria pedir Bárbara em casamento, o semblante de Angela mudou imediatamente. Aquilo não passou despercebido por Richard, que perguntou o que havia de errado ouvindo como resposta de sua mãe. Julgando por tudo que você me contou sobre essa mulher, eu não acho que ela seja certa para você. Ela parece se importar mais com a companhia e o lucro de vocês do que com você. Eu acho que precisa se afastar dela. Ela pode ser perigosa. Pela primeira vez em sua vida, Richard brigou com sua mãe e defendeu Bárbara. Ele afirmou que ela não era uma pessoa ruim, e assim que Angela a conhecesse melhor, aprenderia a gostar dela. Angela discorda veementemente e, sem querer escutar as palavras da mãe, o homem foi embora com raiva. Poucos meses depois, ele se casou com Bárbara em uma cerimônia simples. Ele sabia que sua mãe desaprovava a união, então não a convidou. Ele culpou a situação em cima da superproteção de sua mãe. Se apenas ela tivesse escutado. Alguns meses depois, Angela foi golpeada com a notícia de que Richard havia falecido e que Bárbara já havia marcado a data do funeral. Ela descobriu que após uma viagem de trabalho, Richard foi dormir se sentindo muito exausto, mas nunca mais acordou. Angela estava profundamente de luto, enquanto as horas passavam embaçadas com o dia do funeral de seu filho chegando. Ela se vestiu e seguiu o caminho até a igreja onde aconteceria a cerimônia. Ela buscava por respostas sobre a morte de sua criança e por que o funeral havia sido marcado sem a sua presença. Felizmente, Angela chegou logo antes de seu filho ser levado à sepultura. Quando perguntou em pranto se poderia ver seu filho mais uma vez, Bárbara se recusou e disse aos carregadores para não abrirem o caixão. Desesperada e furiosa, Angela abriu seu caminho entre os homens para abrir o caixão por conta própria. Enquanto tentavam detê-la, ela conseguiu se forçar até o invólucro e abriu a tampa com toda a sua força. O que aconteceu em seguida fez todos gritarem. Angela percebeu que o peito de seu filho subia e descia ao ritmo de uma respiração. Ele não estava pálido e sim corado. Estava quente como uma pessoa viva. Convencida que seu filho vivia, Angela gritou: "Meu filho está vivo!" Apontando para Bárbara, ela continuou: "Eu sei que você é a responsável por isso. O que fez com meu filho?" As pessoas ficaram chocadas e correram até o caixão, confirmando assim que Richard estava vivo. Uma ambulância foi chamada ao local para levá-lo ao hospital para exames. Um dos amigos de Richard, que era um policial, estava presente e levou Bárbara para a delegacia sob custódia. Desesperada e ludibriada pelo interrogatório, a mulher confessou que havia dado ao marido uma dose exagerada de sonífero e iria enterrá-lo vivo antes que o efeito passasse. Quando Richard acordou e entendeu o que tinha acontecido, ele se arrependeu de não ter escutado sua mãe. Porém, ele estava feliz que Angela o tinha salvo, dando a ele uma segunda chance de viver. Como ficou claro, Bárbara tentou se livrar de Richard para ter controle total sobre o dinheiro e a empresa. Como punição,
Ela foi sentenciada a passar todas as suas ações da empresa para Richard e foi sentenciada a anos de cadeia. Anos depois, Richard conheceu Clara, uma mulher honesta e bondosa, que o amava sinceramente. Anos depois, eles se casaram, tiveram 2 filhos e viveram felizes para sempre com a bênção e companhia de Angela. Caramba, que história! Comenta aqui o que você achou. Não esqueça de deixar uma curtida e compartilhar com a família e amigos. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau!